Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e, como sabem, neste podcast a nossa missão é continuar a fazer uma visita telefónica a pessoas anónimas e menos anónimas para tentar perceber como estão a lidar com estes tempos de quarentena. Hoje a nossa convidada é Carla Barbosa. É conservadora no Alto Minho, tem 45 anos, casada, uma filha, a Maria Inês, de 11 anos. Além de procurarmos saber como se preenche o cartaz de quarentena dela e da família, vamos tentar saber se ainda há quem se case em tempos de coronavírus. Carla, desde já obrigado por ter aceito este meu atrevimento de a convidar para este podcast. Espero, antes de mais, que esteja tudo bem consigo, com os seus e em segurança. Felizmente, Hugo. Muito obrigada pelo convite. Foi um desafio muito interessante que eu tenho todo o gosto em aceitar. E sim, felizmente está tudo bem com os meus familiares mais próximos. Para já estamos todos de saúde. O vírus ainda não se manifestou, portanto, penso que estamos todos bem para já, felizmente. Obrigada. Os vossos dias são passados em Esposende. A Carla Exatamente. E a família moram nesta zona. Exatamente. Como é que tem sido o dia-a-dia por aí? Ou seja, estão muito próximos do mar, não há a tentação de ir dar uma volta junto à praia. As pessoas têm resistido a ela? A tentação existe. Agora é verdade que, de facto, temos procurado seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde e dos meios de comunicação de nos mantermos o mais possível em casa. Limitámos-nos a sair para pequenas compras de supermercado. Obviamente que, estando num dia bonito de sol, estando num tempo agradável, é sempre uma tentação sairmos de casa. Do que me tenha percebido, não tem havido grande congestionamento. Penso que no início as pessoas tiveram alguma relutância em aceitar, mas acho que agora, nas últimas semanas, penso que as coisas estão mais tranquilas, as pessoas têm procurado cumprir. Não terá havido também alguma confusão, porque é certo que o passeio higiênico é permitido por lei, simplesmente Exato. As pessoas não cumpriram muito a distância interpessoal que têm que cumprir umas das outras. Se bem que nesta zona que eu resido, em Esposende, é muito próximo do mar, de facto, e eu permito-me algumas vezes dar um pequeno passeio de 5, 10 minutos até junto à praia e de facto não anda ninguém, ou se andar é uma pessoa que está muito longe de mim, quer dizer, não há qualquer perigo para a saúde pública, nem para nós, de contacto, porque é uma zona calma. Felizmente tenho o privilégio de viver realmente numa zona muito tranquila e ainda que andem pessoas a passear, nunca se forma qualquer tipo de aglomerado, portanto estamos tranquilos quanto a isso. Claro que evito, até por uma questão de exemplo, mas quando às vezes é necessário, 5 ou 10 minutinhos sabe sempre bem. Carla, sei que o seu marido também é conservador, e o que é certo é que estamos todos um bocadinho parados em casa, mas a vida continua e as burocracias do dia-a-dia de uma vida em sociedade continuam também. Sim. Vocês têm tido que fazer ginástica, não é? Porque vocês têm uma filha. Temos uma filha menor de 12 anos, sim, pronto, e temos feito, nós estamos a funcionar no nosso serviço, no nosso trabalho, em serviço de rotatividade, portanto, para evitar realmente que muitas pessoas estejam no mesmo local de trabalho e, portanto, alternamos nos dias em que vai o meu marido trabalhar, ficou em casa com a minha filha e vice-versa. Os nossos serviços não param, são conservatórias e continuamos a prestar, portanto, o atendimento presencial está suspenso para salvaguarda dos utentes e dos funcionários. Ainda assim, há alguns serviços que nós temos que continuar a prestar, nomeadamente fazendo os assentos de óbito para que as pessoas que faleceram possam ser enterradas. Exato. Fazendo os serviços urgentes, estamos a falar, por exemplo, de um cartão de cidadão que seja realmente de urgência comprovada. Ou seja, por exemplo, alguém que precisa de viajar com urgência comprovada. Estou a pensar, por exemplo, em alguns profissionais de saúde que eventualmente precisem de uma assinatura eletrónica, de uma assinatura digital, mas pronto, esses casos não são assim tão frequentes quanto isso.
Depois temos uma panóplia de serviços disponíveis também online, que fazemos nas conservatórias numa situação normal em atendimento presencial, mas que também são disponibilizados online a todas as pessoas, portanto, seja desde pedir uma certidão, desde iniciar um processo de casamento. Esse trabalho continua foi feito, a garantir. Ou seja, simplesmente agora é mais comum. Exatamente, mais ou seja, é a forma que nós temos de poder continuar a servir as pessoas. E a verdade é que, ao contrário do que se possa pensar, os casamentos continuam, mas só em situações urgentes. E aqui, qual é este caráter de urgência? Ora bem, o que nós, quando iniciámos esta fase de contingência, as orientações superiores, foi que todos os casamentos que estavam previamente agendados a esta pandemia, digamos assim, seriam celebrados mediante acordo com os nubentes, da seguinte forma: se caso os nubentes pretendessem realmente fazer a celebração do casamento, nós fazíamos a celebração do casamento com todas as devidas salvaguardas, precauções, exatamente, de acordo com as instruções já divulgadas. Caso contrário, e houve algumas situações em que realmente as pessoas preferiram adiar, porque imagino que queriam ter muitos convidados ou porque realmente queriam ter uma festa e, portanto, preferiram adiar a celebração do casamento e, portanto, é possível, fazemos um reagendamento. Porque perdia-se todo aquele brilho, não é? E deixava de ser um momento tão mágico. Sim, porque o casamento é a celebração da festa da família e dos amigos por excelência, não é? E da partilha, da alegria, do abraço, do carinho. Precisamente. E, portanto, a grande maioria das celebrações agendadas julgo que foram adiadas. Exatamente. Para uma posterior data em que seja possível realmente retomar a normalidade, digamos assim. No entanto, há situações de urgência que estão previstas nesse estado de emergência. E na lei também. E na lei, que permite que, apesar de todas essas contingências, há uniões matrimoniais que podem e devem acontecer. Sim, a lei prevê o chamado casamento urgente, que tem que ver com as pessoas, um dos nubentes, possa estar na iminência de morte e que queira realmente casar. Isso numa situação normal, essa previsão já está na lei, portanto a possibilidade de haver a celebração de um casamento urgente, o que significa que o casamento é celebrado e só depois é cumprido toda a tramitação processual do casamento. O que numa situação normal acontece ao contrário. Primeiro organiza-se o processo de casamento e só depois é que é celebrado. Exato. Aqui é ao contrário, precisamente por causa da situação ser urgente. Nesta situação de contingência e de pandemia, essa possibilidade continua a ser assegurada pela lei, se bem que, obviamente, a ser celebrado um casamento nessas circunstâncias, terá que ser com todas as salvaguardas de saúde para os utentes e para os nubentes e para o conservador que o celebrar, obviamente, não é? Carla, mas agora vamos pensar aqui em todas aquelas noivas e noivos, os casais que estavam a planear casar-se, já com data marcada agora para abril, maio, junho, que já pediram a chamada pré-autorização para o casamento, que pagam um determinado valor. Esse documento tem uma validade. O que é que eles têm que fazer para garantir a validade desse documento até à data que escolherem como a data definitiva? Ora bem, as orientações que nós temos, portanto, saiu várias legislação do Governo, não especificamente para este caso em concreto, mas para todas as situações. Saiu um diploma legal, a semana passada, em que garante que todos os documentos que, entretanto, caducarem, ou todos os atos processuais que, entretanto, pudessem caducar, são, digamos assim, é-lhes mantida a validade até que seja possível, portanto, terminar esses atos. Por exemplo, todos os cartões de cidadão que, entretanto, caducaram são válidos até junho, por exemplo. Também o mesmo acontece com os processos de casamento, que após o despacho favorável da autorização do casamento, as pessoas têm 6 meses para fazer a celebração do casamento, ou para celebrar o casamento. Esses 6 meses depois podem ser revalidados, esse processo pode ser revalidado por alguma razão, e já tem acontecido. Imagino que morre um familiar de um dos nubentes e a data agendada deixa de fazer sentido e, portanto, é possível revalidar o processo. Sem prejuízo dessa possibilidade já prevista na lei,
Também a legislação aprovada pelo Governo permitiu realmente que todos os processos e procedimentos se mantivessem válidos. Exatamente. E, portanto, não vamos onerar os utentes, obrigá-los a pagar novamente um novo processo por causa desta situação, que obviamente lhes foi totalmente alheia, não é? E olhando para o exemplo da sua conservatória e de vários colegas seus da região, este ia ser um ano com muitos casamentos e há por isso muitos adiamentos ou está dentro da média? Há sempre bastantes casamentos, uns mais, depende muito das zonas. Obviamente que nos aglomerados urbanos maiores há sempre maior número de casamentos, é normal. Sendo certo que os meses mais fortes, entre aspas, ou melhor, onde há maior número de casamentos agendados, sejam eles civis ou católicos ou sob qualquer outra forma religiosa, normalmente é mês de maio, junho, agosto, julho, portanto são os meses de verão tradicionais. E muitos desses parece-me que serão adiados para uma outra altura, não é? E agora aqui uma questão que também não deixa de ser pertinente, sobretudo quando estamos a falar de uma fase única na nossa história recente, que nos vai obrigar a permanecer em casa, que vai obrigar os casais a viverem sob o mesmo teto durante longas horas. Aqui os divórcios, esses também podem acontecer em qualquer altura do ano, não é? Porque são também situações urgentes ou estes casais vão ter que esperar por uma melhor altura para poderem desfazer o casamento? Sim, porque um processo de divórcio não é um processo urgente no sentido legal, digamos assim, não é? Não é considerado um processo urgente. Obviamente que as pessoas podem dar entrada do processo de divórcio online, isso já é possível, é um serviço que está disponível no portal do cidadão, portanto as pessoas podem perfeitamente dar início ao seu processo. Sendo certo que se estivermos numa situação de uma comprovada urgência por alguma razão muito especial, eu admito que poderá eventualmente ser marcada uma conferência de divórcio para o fazer. Mas, de facto, isso não é considerado um serviço urgente. As pessoas podem dar início ao processo, sim, isso podem, e podem fazê-lo online, que é uma das possibilidades. Por exemplo, se houver filhos menores cuja regulação das responsabilidades parentais tenha que ser previamente apreciada pelo Ministério Público, obviamente que já vai depender da apreciação do Ministério Público, portanto é um processo mais demorado, não depende só da conservatória. E, portanto, realmente as pessoas vão ter que aguardar. Sendo certo que me preocupam, já pensei muito, por exemplo, nas situações de violência doméstica, de desentendimentos, são situações realmente do ponto de vista social e mesmo psicológico muito complicadas, não é? Eu creio que esses casos de violência doméstica, esses sim, serão processos urgentes, que terão de ser julgados com caráter de urgência nos tribunais. Pois, curiosamente, engraçado que eu dei-me conta um destes dias nas redes sociais que há alguns municípios que já criaram linhas de apoio a vítimas de violência doméstica. Isto é um bocado como as situações dos sem-abrigo, não é? Que até agora tinham sempre pessoas que garantiam a distribuição alimentar, etc., que agora, por força deste confinamento... E instituições de apoio a deficientes, a idosos... Exatamente, todas as situações de suporte social. Também podemos dizer que, embora este momento de provação, de isolamento social, que pode de facto levar casais que já estão, de alguma forma, desavindos, podem entrar em ruptura, este também pode ser um momento coletivo de reflexão no quão importante é o amor, os nossos relacionamentos, a família. Vai nos obrigar a todos a pensar um bocadinho nisso, não é? E a fazer um pouco esse exercício de valorizar apenas aquilo que é importante. Sem dúvida, até porque a família numa altura destas, quem não tem família está completamente sozinho, não é? E, portanto, obviamente que nós não escolhemos a família, ou escolhemos só em parte, vamos dizer assim, quando escolhemos o nosso companheiro, a nossa companheira, mas a verdade é que a família é a nossa âncora e é bem mais fácil quando temos alguém com quem partilhar estas angústias, estes medos, estas reflexões. Agora, também é um grande exercício de humildade, porque eu costumo sempre dizer que o casamento, seja uma união de facto, seja o que for, exige sempre de nós deixarmos de olhar para o nosso umbigo, para o nosso individualismo e abdicarmos um bocadinho de nós em prol dos outros, ou em prol do outro que temos ao nosso lado ou que escolhemos.
E isso tem maior relevância ou acaba por ser mais notório nesta fase em que passamos muito tempo em casa, não é? Porque quantas vezes nós nos chateamos e vamos dar uma volta, um deles vai de saco a tomar café ou vai trabalhar e a coisa depois passa. Exato. Agora não pode ser assim. Nem há esse escape. Nem há esse escape. Agora, de facto, eu acho que isto também pode ser uma janela de oportunidades, não só para refletirmos sobre a nossa vida em sociedade, para refletirmos sobre o ritmo dos nossos dias, não é? Porque nós corremos para todo lado e nunca temos tempo para nada. E agora temos tempo para tudo, ou para quase tudo, não é? E vemos muitas pessoas queixam-se que têm até excesso de tempo, não é, em casa, o que é que vou fazer? Mas, de facto, vai exigir esse reposicionamento de valores e do que é realmente importante na nossa vida. É a nossa saúde, em primeiro lugar, claro. É a nossa família, o nosso bem-estar e a nossa paz, a nossa tranquilidade. E acho que também pode ser uma oportunidade para as famílias, para os casais e um desafio para que se tornem mais humildes e para que aprendam ou reaprendam a partilhar aquilo que é realmente importante na nossa vida, não é? Que é aquilo que temos de melhor, que são os outros que estão ao nosso lado, penso eu. É a nossa primeira convidada com uma filha a estudar a partir de casa. As escolas tiveram que se adaptar muito rapidamente, os professores a mesma coisa e os alunos também. E no outro dia falávamos, quando estávamos a combinar esta conversa, a Carla já levantava um bocadinho o véu e dizia-lhe que a filha em casa sente que tem mais trabalho para fazer do que quando estava na escola. É verdade. Ou seja, isto também tem sido para eles uma aprendizagem e um esforço grande. Sem dúvida, porque realmente no caso da escola da minha filha, portanto, eles estabeleceram que tinham aulas das 9 ao meio-dia durante a manhã e depois os professores nas várias disciplinas que eles iam tendo tinham 3 aulas por manhã, digamos assim, com intervalos de 10, 15 minutos e os professores deixavam fichas para eles fazerem. E depois foi muito engraçado porque, além de exigir que eles se adaptassem ao computador, embora isso não, eles miúdos já sabem, mas pronto, aquela coisa de entrar na aula, de estar sentado ao computador à hora certa para não haver atrasos, depois realizar os trabalhos, alguns trabalhos ela já fez em Word e mandou para o professor, aprendeu a digitalizar, a anexar, fazer o e-mail, portanto tudo isso foi um desafio, mas também que ela aceitou muito bem no caso dela e que se empenhou e que acabou por dizer: mãe, eu trabalhei muito esta semana. Aliás, ela própria já sabe fazer mais coisas ali do que eu, portanto. Mas achei graça que ela adaptou-se e empenhou-se e estava entusiasmada e disse: oh mãe, isto até é interessante, até estou a gostar. Eu, em boa verdade, quero acreditar que daqui a um ano certamente iremos olhar para trás e até poderemos dizer que esta quarentena até foi um mal que veio por bem e que até nos vai ajudar a sair daqui mais fortes do que estávamos mais antes desta aprovação. Sem dúvida. Agora. Porque, Hugo, aquilo que me parece, e não vou tomar, só para terminar esta ideia que estávamos a ter, é que de facto nós que dávamos tudo, a minha geração e a do Hugo, dávamos tudo por, entre aspas, garantido. Exatamente. Não é? Que nunca imaginamos, eu nunca imaginei viver uma situação destas, quer dizer, ainda ontem eu fui trabalhar e olhei para a estrada e eu ia trabalhar e ia sozinha e pensei, não anda ninguém. Eu nunca imaginei que isto fosse possível no meu país, sequer, ou no mundo, mas no meu país. Neste caso no mundo inteiro, a verdade é essa. No mundo inteiro, não é? Pronto. E isto só vem dizer-nos que nós não temos nada por garantido e temos que lutar por aquilo que realmente vale a pena. Seja o nosso trabalho, seja a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa liberdade, seja a democracia, não é? Hoje em dia, o Hugo, se quiser ir da Espanha, por exemplo, meter gasóleo porque é mais barato, não pode, porque tem uma fronteira. Nós crescemos sem fronteiras. E isto era uma coisa impensável voltar para trás. Que além da estranheza de estarmos a viver uma realidade que nunca vivemos, o que por si só também é uma descoberta muito, muito curiosa e é um teste a nós próprios, eu acho que neste caso o mais difícil é antecipar o amanhã, porque não sabemos como é que vai estar a economia, o que vai acontecer aos nossos postos de trabalho. Quer dizer, haverá postos de trabalho que com alguma naturalidade saberão que vão ter continuidade, porque são de facto profissões muito importantes e aqui não deixa de ser curioso como é que profissões que socialmente até poderiam ser olhadas por muitos eram menos valorizadas
Exatamente. São hoje a linha da frente para nos manter o frigorífico abastecido. Pronto, já para não falar do caso óbvio dos hospitais, dos enfermeiros e dos médicos. Mas se pensarmos, por exemplo, numa questão de higiene e de saúde pública, as pessoas que recolhem o lixo, por exemplo. Precisamente. E se pensarmos em crises semelhantes que aconteceram há pouco mais de um século, por exemplo, o caso da gripe espanhola, vamos também acreditar que os nossos antepassados não tiveram a mesma sorte que nós, não tinham um noticiário dentro do bolso, não havia uma coordenação de esforços, não havia uma OMS, por isso acho que todos nós temos também o dever de vencermos isto, porque temos meios que há um século não existiam. Não é? Não tínhamos. Aliás, Carla, e por falar precisamente também em meios diferentes do que os que existiam no início do século, eu arrisco dizer que não haveria melhor altura para enfrentarmos uma situação destas como hoje, porque de facto, se isto tivesse acontecido nos anos 80, estávamos condenados a um canal ou 2 canais de televisão, não havia internet, não havia rádio e de facto, além de todas as vantagens do teletrabalho e a biblioteca itinerante não ia passar. Pois não, por causa das medidas de restrição de contacto interpessoal. Exatamente. Olhando hoje para todas as opções que temos à nossa disposição, aí em vossa casa, e chegamos ao coração deste programa, quais têm sido as vossas escolhas de leitura, de música, de rádio, de televisão, mas também destas novas bases de dados de entretenimento em streaming, que é o Netflix, o HBO, as Apple TVs desta vida? Ora bem, é assim, e nós aqui temos gostos muito diferentes em casa. Só somos 3, mas temos gostos muito diferentes. Mas há mais que uma televisão, certamente. Há duas, que são às vezes disputadas de uma forma muito séria. Mas não, mas é assim, é pacífico. Eu ouço imensa rádio, até porque eu ando muito de carro e, portanto, acabo por ouvir muita rádio. Mesmo quando estou a trabalhar em casa, tenho o computador ligado e ligo a rádio. Ouço muito Antena 1, ouço Rádio Renascença, ouço Comercial, portanto, ouço TSF, portanto, eu gosto de variar. Eu sou um bocado viciada em informação, ao contrário do meu marido. Eu sou um bocado mais viciada em notícias, mas tenho feito um esforço também para me disciplinar nesse aspecto, porque, de facto, ouvir falar de Covid todo dia não é bom para a saúde, nem para a nossa cabeça. Precisamente. Depois, temos feito, o que é que temos procurado fazer? Em família, em conjunto, escolher, por exemplo, filmes, alugarmos um filme através do serviço da televisão. O último que alugámos foi para me fazer a vontade, foi o Downton Abbey, que eu gostei muito de ver, pronto. Que eu era fã da série e, portanto, e vimos os 3, foi pacífico, eles aceitaram. E esteve à altura das expectativas? É sim, é um filme levezinho. Há muitos críticos que dizem que é um episódio comprido da série, no fundo. Com outro orçamento. É, exatamente. Em termos de história, não tem grande complexidade, não tem grande profundidade. Eu diria até que é um filme, não é uma comédia, mas é um filme bem disposto. É uma coisa mais light. Exato. A série é muito mais interessante. Mas pronto, mas é engraçado porque estivemos a ver o filme e eu realmente naquelas 2 horas de filme esqueci-me completamente de Covid. Depois, o meu marido adora séries de super-heróis, dos Jogos da Fome, estive a ver domingo os Jogos da Fome, eu acabei por ver um bocado com ele. E depois também eu leio muito. Que livros é que tem na sua mesinha de cabeceira neste momento? Neste momento tenho para começar na minha mesinha de cabeceira a Amante Japonesa, da Isabel Allende. Foi uma amiga minha que me ofereceu. Terminei um livro do Richard Wimler. Já por cá passou? Gosto muito dos livros dele e já li vários. Esse foi o último que eu li, Os 10 Espelhos, de Benjamin Zarco. Já tinha lido, a propósito disso, O Último Cabalista de Lisboa, gostei imenso também. E depois leio José Rodrigues dos Santos, leio A Visão, leio A Sábado, e ouço música, mas ouço muito música portuguesa. Gosto muito da Marisa, da Carminho, Paulo Gonzo, do Diogo Pissarra, porque a minha filha também ouve e também gosta. Gosto muito da Salvador Sobral, do Janeiro. Acho muito engraçada as músicas desta nova geração de portugueses, muito variados, mas muito interessantes. Gosto muito de Luísa Sobral. Ou seja, é a banda sonora perfeita para estes dias de recolhimento, mas de certa forma com... Exatamente. Quase com aquele efeito mágico de nos fazer ficar mais animados ao longo do dia, não é? Exatamente, sem dúvida, porque a música também é uma grande companhia. Carla, e outra coisa que vos queria perguntar, vocês são clientes de algum serviço de streaming, como o Netflix? Ainda não somos,
porque embora a minha filha esteja a insistir com o pai para ver algumas séries, nomeadamente A Casa de Papel, que foi muito famosa, e acho que agora bem conversado cá em casa, porque isto também tem que ser bem conversado, não é? Acho que vamos convencer o marido a subscrevermos a Netflix, provavelmente. É preciso fazer aqui um disclaimer. O cartaz da Quarentena, embora tenha muita inspiração no streaming, não tem qualquer tipo de patrocínio do Netflix, mas curiosamente é do Netflix que lhe trago uma sugestão. O cartaz da Quarentena é um espaço de partilha e então. O que vos quero recomendar acaba por ser uma série que pode ser vista em família. Chama-se Sex and Love Around the World, com Christine Amanpour, que é uma das caras mais conhecidas e premiadas da CNN, uma jornalista. Este documentário ele tem 6 episódios, todos eles que são realizados por mulheres, e são uma viagem exploratória à descoberta dos contornos culturais que condicionam os relacionamentos entre casais, assim como influenciam também a interpretação e a vivência da sexualidade em todo o seu esplendor em diferentes países. Tokyo. Most know it's a place where men's desires are fully catered to and well documented. I want to know more about how the women here live and love. Ladies, let's talk about sex. Yeah. Many are choosing to remain single, and the birth rate is falling. In a city of contradictions, where do the women find their satisfaction? I'm really curious to understand what makes Tokyo tick, but something tells me this city doesn't give up its secrets easily. Ao longo da série, no fundo, ela vai visitar diferentes países tão distintos como o Japão, Índia, o Líbano, e também passa pela cosmopolita libertadora Berlim, mas também passa pelo Ghana e pela China. Ou seja, realidades absolutamente diferentes. Uma outra questão interessante é que em cada episódio ficamos com um retrato muito claro da forma como a tradição condiciona e formata a sexualidade entre as pessoas e os relacionamentos. E a Christine Amanpour tenta sempre fazer-se acompanhar por pessoas comuns, normalmente mulheres, com papéis importantes em cada contexto, e basicamente traçam uma panorâmica da realidade de cada país, mostrando os sinais de como a tradição começa a ser desafiada pelos novos tempos, onde a sexualidade também acaba por ser vivida com outras cores, onde a tecnologia também acaba por ter esse impacto, e claro está, abarcando sempre capítulos que são universais: o casamento, a concepção da família e o divórcio também. Fica a sugestão. Já agora permita-me, conta-me como foi, acho que vale a pena, no Canal 1, todos os sábados. Somos fãs. E é uma viagem a um passado muito recente que faz parte da vida de quem nasceu nos anos 80. Nós cá em casa vimos sempre a série e já vimos a primeira série, digamos assim, a primeira temporada, que foi no antes do 25 de Abril, de 1974, e agora recomeçou a segunda série no pós-25 de Abril, e para quem está em casa acho que também vale a pena ver. É a minha sugestão. Oh Carla, muito obrigado pela dica, muito obrigado pela disponibilidade e por esta saborosa conversa. Foi um gosto. Eu espero sinceramente que, conforme estávamos há pouco à conversa, eu espero que esta paragem seja um bom pretexto para todos nós podermos refletir nos nossos relacionamentos e de facto naquilo que é essencial, no amor, na alegria, na partilha, que é o que realmente norteia a bússola deste sentido da vida. Posso só terminar dizendo só isto, eu falo muito, mas o Papa Francisco, naquela intervenção que fez, notável, não é? Só a imagem dele naquela praça vazia já dá muito que pensar, mas a certa altura ele disse que não podemos fingir que somos saudáveis num planeta doente. Se calhar esta nossa paragem também vai permitir que o nosso planeta recupere um bocadinho que seja. E o dia também pensando nos casais que tinham casamento já marcado, vamos esperar que mais cedo do que tarde aqui a vida possa retomar a normalidade para que os casais possam dar o nó e, como reza a lenda, sejam felizes para sempre, como nas séries e nos filmes. Sim, esperamos. E daquilo que depender de mim, terei todo o gosto em fazê-lo.
Hugo, muito obrigada, foi um gosto e um bom cartaz de quarentena, maior sorte para o seu programa. Gostei muito de participar e muito me honrou o seu convite. Muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem. Este foi o cartaz da quarentena. Não saiam de casa, alimentem a imaginação com este cartaz. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.